quer aprender a não ter problema com projeto elétrico numa reforma, num projeto de interior, então acompanhe esse vídeo aqui até o final, que eu vou ensinar para você exatamente o que você precisa fazer para evitar essas questões, né? Esse é mais um vídeo do Exemplificando, onde eu ensino você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Gente, antes de fazer um projeto de interior, eu gosto muito de modelar primeiro, né, avaliar a parte estrutural e as instalações. Porque numa obra, quando ela é entregue, e a gente está falando aqui num cenário principalmente de um empreendimento multifamiliar vertical, um prédio, um edifício, né? Quando o cliente recebe ali o imóvel dele, a construtora já entrega. Então você tem a metodologia construtiva e os sistemas de instalações prediais funcionando corretamente. Impermeabilização também, tudo certinho. Claro, o proprietário vai até o imóvel para receber a chave e avaliar também como que é a situação, como que está sendo entregue. Por isso a importância de, nesse momento, também ter ali um profissional para acompanhar o cliente para receber o imóvel. Porque às vezes o cliente é leigo, ele dá um check ali, um aceite e acaba aceitando coisa que pode estar com problema. Mas isso tudo com o acompanhamento de um profissional, você acaba se respaldando tecnicamente, então o cliente acaba tendo mais segurança para receber o imóvel. Agora, olhando aqui para a parte de um projeto de interior, eu gosto de levantar as questões, né? A metodologia construtiva, as instalações elétricas, as hidráulicas, porque você, principalmente dependendo do tipo de estrutura do imóvel, você fica amarrado. Por exemplo, um prédio feito em estrutura de alvenaria estrutural, você não pode mexer nas alvenarias estruturais, porque ela é a estrutura do imóvel. Então você não pode, em hipótese alguma, rasgar, furar, fazer qualquer tipo de alteração. E as tomadas, elas são colocadas na alvenaria estrutural durante a execução da alvenaria, durante a modulação dos blocos. Então ali o eletroduto ele é passado por dentro do bloco sem rasgar a parede. O bloco que tem a tomada, ele é furado antes de ser assentado, e aí sim você coloca ali o bloco no local certo. Então existe todo esse processo dentro da alvenaria estrutural. No caso que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma estrutura convencional, pilar e viga. E como que você percebe isso, né? Você, profissional que vai fazer uma reforma, um projeto de interior. Primeiro, você começa a olhar que num imóvel como um todo, se ele tem algumas quinas, né, que podem ser representadas como um pilar, provavelmente é ali uma estrutura convencional. Se você tem espessuras diferentes de alvenarias, uma alvenaria muito fina, você consegue fazer esse tipo de análise. E claro, vem o manual do proprietário que eu vou mostrar aqui para vocês, que é nele que consta a metodologia construtiva, onde estão os pontos de instalação. Claro, de uma forma bem simples. Por isso é importante você visitar o imóvel para que você não cometa nenhum tipo de equívoco antes de fazer a execução do projeto. Já pensou? Você faz o projeto e na hora de executar a obra, a reforma, ele é inviabilizado. Fica uma situação muito chata e você perde credibilidade ali como um profissional, certo? Então vou mostrar aqui para vocês um pouco do manual do proprietário. Claro, esse aqui é bem simples, né? A gente consegue ver, inclusive, são muito parecidos um com o outro. A gente sempre tem a planta do imóvel que você vai fazer a reforma, porque o cliente recebe isso da construtora, certo? Então a gente tem uma legenda aqui embaixo, ele fala indicações, observação importante, não execute furos nas regiões do quadro de luz de força. Isso é meio que óbvio, né? Porque se você furar ali em cima, sem um conhecimento, sem um profissional também, você vai acabar danificando a fiação. E ao furar as paredes, obedeça uma faixa de segurança de 20 centímetros em torno de tomadas e interruptores. Inclusive, obedeça essa faixa de segurança no alinhamento do piso ao teto. Então, assim, ele meio que interpreta pra gente uma situação onde a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente for fazer algum tipo de furo. Por exemplo, nessa região aqui, ó, a gente sabe que por aqui corre um eletroduto.
Ele traz essa segurança porque pode ser que ocorra algum tipo de desvio, né? Mas muito provavelmente sempre é na vertical que vai descer ali o ponto de elétrica. Nesse caso, a gente sabe que é uma estrutura convencional porque a gente consegue identificar aqui, ó, os pilares. A gente tem uma parede pilar nesse caso aqui, né? A gente tem um pilar aqui no canto. A gente consegue ver que tem um dente aqui, ó. O dente que eu avisei que lá na obra ele é identificado muito facilmente. A gente consegue ver então aqui, ó. Esses elementos aqui são os pilares da obra, certo? E o que a gente precisa entender? Não podemos, pelo amor de Deus, a gente não pode mexer na estrutura quando a gente vai fazer algum tipo de reforma. Não me vem achando que você vai enfiar uma tomada aqui sem condição nenhuma. Só se for uma tomada de sobrepor e se tiver numa marcenaria com um fundo aqui falso, onde você consiga fazer esse tipo de adaptação, porque senão vai dar problema, você vai perder a garantia ali do imóvel na parte estrutural e sim, você vai precisar refazer, reforçar isso aqui. Então, gente, para evitar aqui, ó, não coloca tomada, tá? Nesses pontos. Vamos trabalhar ali com o projeto de forma inteligente e otimizada. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? A importância da gente levantar esses pontos aqui e analisar eles na obra também, claro. Por quê? Dá pra gente observar inclusive nesse ponto aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem essas três bolinhas que são interruptores. Como que a gente sabe que é interruptor? Aqui embaixo tem uma legenda, ó. Interruptor de luz, tá aqui, certo? A gente tem aqui tomada 127. Qual que é o problema desse manual do proprietário? Ele não indica quando a tomada é alta ou quando a tomada é baixa. Então, assim, mais uma vez fica aqui a observação e a importância de você ir lá na obra, né, fazer esse tipo de avaliação e realmente fazer um mapeamento, verificar se as tomadas estão certinhas. Quando eu fui lá nesse imóvel aqui, não lembro de ter visto essa tomada, então são coisas importantes para a gente levar em consideração. E por que que eu falo da importância da gente olhar esse projeto e analisar isso antes? Claro, quando você faz o levantamento, você puxa tudo isso para um projeto novamente. Quando você vai fazer a parte do interior, você, por exemplo, você sabe que tem essa região aqui livre nesse quarto, você sabe que tem uma região livre aqui. Então, isso facilita muito na tomada de decisão de onde a gente vai colocar os móveis, ó. Por exemplo, aqui a gente consegue colocar uma mesa ou uma cama, e aqui, ó, respeitando os pontos da tomada. Ah, Felipe, mas é só mudar as tomadas de lugar, e principalmente porque aqui é uma alvenaria, estrutura convencional, perdão. Como aqui é uma estrutura convencional, a gente pode, então, fazer as alterações? Sim, a gente pode. Mas vamos pensar que a gente consegue facilitar um pouco. Eu acho que em último caso, a gente consegue mexer as tomadas de lugar se elas estiverem atrapalhando. Mas eu venho trabalhando muito com estrutura em alvenaria estrutural, então às vezes chega até a ser automático olhar as tomadas e permanecê-las do jeito que estão. E principalmente na parte da cozinha, eu acho que é o ponto onde a gente mais tem tomar cuidado com isso aqui, por ser todo esse trecho aqui, a gente tem um trecho livre, né, de pilares, então a gente consegue fazer qualquer tipo de adaptação, isso é bem interessante. E a gente precisa tomar esse certo cuidado. Então a gente tem essa flexibilidade de uma planta quando a gente está trabalhando com um projeto de estrutura convencional, a gente consegue mexer aqui nas alvenarias, mas claro, a gente sempre precisa respeitar os pilares. Então aqui a gente sabe que a gente não pode mexer, todo o trecho que é indicado como estrutura a gente não pode mexer. Nossa, Felipe, mas como que eu vou identificar isso lá na obra, né? Porque já tá tudo revestido e tudo mais. Gente, pode ter certeza que quando chegar no pilar, vocês vão saber que é um pilar, porque é muito difícil, você não consegue sair rasgando ele tão facilmente. A furadeira, a broca, elas são mais resistentes, né? Elas precisam ser mais fortes para conseguir fazer qualquer tipo de perfuração ali. Então, por que que eu trago essas questões para a gente sempre estar refletindo aqui no Engiplificando? Para ajudar você, profissional, a desenvolver um projeto onde você não tenha problemas, onde você não tenha dor de cabeça durante a execução. Porque você entender isso antes de executar os projetos facilita muito. Ah, mas tem a plataforma BIM que resolve toda a questão. A plataforma BIM é uma ótima ferramenta. Inclusive eu utilizo bastante também.
E é uma ferramenta ótima para você trabalhar com revisões, para você conseguir otimizar seu tempo. Mas as tomadas de decisões cabe a nós, compete a nós profissionais da construção civil. Então ele vai indicar para você que, olha, deu um probleminha aqui de interferência, é você que vai tomar a decisão de corrigir. E outra, se você interpreta os projetos antes de executar eles, você tem essa visão 360, elétrica, hidráulica, estrutural, arquitetura, interior, você consegue manipular, né, o projeto e você consegue evitar esses tipos de problemas durante as modulações e principalmente na execução. Então, você não precisa contar ali com um programa te avisando que está dando algum tipo de problema. Você já modula, você já faz o projeto de forma otimizada e esperta. Então, se você gostou, curta aqui o vídeo, acompanhe o Engiplificando e siga nas redes sociais para você aprender a fazer obra e projeto sem dor de cabeça.